O rei Josafá, parte 1. A ameaça inevitável. Como você reagiria se descobrisse que um exército gigantesco e implacável está marchando em sua direção para destruir tudo que você ama? Esse foi o desespero do rei Josafá ao saber que 3 nações inimigas se uniram para varrer Judá do mapa. Em 2 Crônicas, capítulo 20, as escrituras relatam um dos momentos mais desesperadores da história sagrada, onde a lógica humana apontava que a derrota era absolutamente inevitável. Mas, em vez de preparar espadas afiadas, escudos robustos e estratégias militares convencionais, aquele rei temente ao Senhor tomou uma atitude surpreendente que desafia qualquer manual de guerra. Josafá convocou todo o povo para jejuar e colocou na linha de frente daquele exército, não os seus guerreiros mais fortes, mas sim um grupo de cantores. Imagine marchar em direção à morte cantando louvores ao Senhor. Essa impressionante história não é apenas um registro do passado antigo, ela revela um segredo espiritual profundamente poderoso para as batalhas que você mesmo enfrenta hoje em dia, sejam elas na vida familiar, financeira ou emocional. Quando seus problemas parecerem gigantescos e as suas próprias forças se esgotarem completamente, a chave para a grande vitória pode estar na adoração sincera e na total dependência de Deus. Prepare-se para descobrir como o louvor pode verdadeiramente confundir os seus adversários e mover a mão do Criador para lutar as suas guerras, transformando um terrível vale de lágrimas em um grande vale de bênçãos. Inscreva-se agora mesmo no canal Bíblia por Partes e ative o sino de notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada de fé extraordinária que começa agora. Parte 2. O cerco do medo. Para compreendermos plenamente essa grandiosa história registrada no 2º livro de Crônicas, capítulo 20, precisamos voltar no tempo até o 9º século a.C. O reino de Judá, ao sul de Israel, vivia um período de profundas reformas espirituais sob o governo do rei Josafá, um homem que buscava o Deus de seus pais e eliminava os altares pagãos das colinas, e havia prosperidade e temor ao Senhor. No entanto, a paz de Judá é subitamente despedaçada. Mensageiros apressados chegam a Jerusalém com notícias aterrorizantes. Uma gigantesca coalizão militar de 3 nações inimigas, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os habitantes do Monte Sei, marchavam unida contra o povo de Deus. Eles já haviam cruzado as fronteiras além do Mar Morto, acampando na região desértica de Engedi, prontos para a destruição total. Naquela cultura do Antigo Oriente, uma invasão dessas proporções significava morte, escravidão e a completa aniquilação de uma nação. Diante do perigo iminente, o rei Josafá sentiu um profundo temor humano, mas tomou uma atitude espiritual exemplar. Em vez de confiar em suas próprias armas ou em alianças com outros reis, ele proclamou um jejum em toda Judá, convocando as famílias a buscarem socorro no Senhor. O que estava em jogo naquele momento crucial era a própria herança que Deus havia prometido aos patriarcas. Se aquela imensa coalizão pagã vencesse, a linhagem de Davi seria extinta e o templo edificado pelo rei Salomão seria destruído. Judá não possuía exército suficiente para resistir a tamanha força militar. Humanamente falando, a derrota e a destruição total eram absolutamente inevitáveis para aquele pequeno povo. Por isso, o povo atendeu prontamente ao clamor do rei. Uma multidão imensa, vinda de todas as cidades de Judá, reuniu-se no pátio do templo em Jerusalém. Ali estavam homens, mulheres, jovens e até mesmo crianças de colo, todos em pé diante do Senhor. O silêncio solene daquela multidão unida em jejum e oração refletia a gravidade do momento e a total dependência do socorro divino, com os olhos fitos no céu e as mãos estendidas. O rei Josafá elevou sua voz em uma das orações mais belas das Escrituras Sagradas, confessando que Judá não tinha forças contra aquela grande multidão, mas que os seus olhos estavam postos em Deus. O cenário histórico e espiritual estava montado para que o Senhor dos Exércitos demonstrasse sua soberania de forma inigualável. Parte 3. O clamor e a promessa. No meio daquela multidão apreensiva reunida no pátio do templo, o Espírito do Senhor veio de forma poderosa sobre um levita chamado Jaziel, filho de Zacarias. Este momento sagrado, registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, silenciou o pranto do povo. Deus não deixaria seu povo sem direção em meio àquela terrível ameaça. Jaziel, movido pela unção divina, ergueu sua voz para que todos pudessem ouvir a mensagem urgente que vinha diretamente dos céus. Com autoridade celestial,
Jaziel proclamou que toda Judá e os moradores de Jerusalém, junto ao rei Josafá, não deveriam temer nem se assustar por causa daquela imensa multidão de inimigos. Ele declarou as palavras que ecoam através dos séculos: a peleja não era deles, mas sim de Deus. Na manhã seguinte, eles deveriam marchar ao encontro dos invasores, sabendo que o próprio Criador estaria no controle absoluto daquela imensa e assustadora crise militar. Ao ouvir essa maravilhosa promessa de livramento, o rei Josafá prostrou-se com o rosto em terra, em um gesto de profunda reverência e gratidão a Deus. Diante do exemplo de seu líder espiritual e político, todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor, adorando-o com fervor. Naquele momento, o medo que paralisava a nação foi totalmente substituído por uma atmosfera de fé, adoração e expectativa pelo milagre. Então, os levitas, descendentes dos coatitas e dos coratitas, levantaram-se no meio da congregação para celebrar o Deus de Israel. Com vozes extremamente fortes e cheias de júbilo, eles romperam em louvores que ecoaram pelas colinas de Jerusalém. Aquela adoração espontânea era a demonstração de uma fé viva que celebrava a vitória antes mesmo de o exército pisar no campo de batalha, fortalecendo o coração de cada família ali presente. Na manhã seguinte, bem cedo, todos se levantaram decididos e marcharam em direção ao deserto de Tecoa. Não havia espaço para hesitação ou dúvida. A atmosfera matinal estava carregada de expectativa espiritual. Enquanto os soldados preparavam suas armas e escudos, os corações estavam blindados pela fé na palavra profética que receberam. O exército de Judá avançava não confiando em suas próprias habilidades de guerra, mas sob a soberana direção do Senhor dos Exércitos. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se de pé e proferiu palavras imortais de encorajamento para fortalecer a confiança de seu povo. Ele exortou a todos para que crescem no Senhor, seu Deus, para estarem seguros, e que crescem nos seus profetas para prosperarem. Essa exortação, detalhada em 2 Crônicas, capítulo 20, estabeleceu a base espiritual necessária para o que aconteceria a seguir, transformando os soldados comuns em testemunhas de uma das maiores maravilhas da história bíblica. Após aconselhar-se com o povo, Josafá tomou uma decisão humana inacreditável. Ordenou que cantores vestidos com trajes santos marchassem à frente do exército armado. Em vez de uma vanguarda de guerreiros ferozes com espadas erguidas, a linha de frente era composta por adoradores que cantavam: "Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre." Assim, sob o sol nascente, aquela marcha singular avançava em direção ao perigo, entoando louvores ao Deus Altíssimo. Parte 4. A vitória no vale. Conforme registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o som da adoração ecoava pelas colinas do deserto de Tecoa. Não eram espadas colidindo ou gritos de guerra que quebravam o silêncio da manhã, mas sim um coro uníssono de fé profunda. O rei Josafá caminhava firme, sabendo que a batalha não era deles, mas do próprio Deus Todo-Poderoso, que prometera livramento ao seu povo escolhido. À medida que a multidão se aproximava do mirante do deserto, a tensão no ar era quase palpável. Cada passo dado pelos levitas testava a obediência e a confiança daquela nação. Eles sabiam que do outro lado da colina, um exército colossal de moabitas, amonitas e edomitas os aguardava com fúria devastadora, prontos para arriscar Judá do mapa para sempre. No exato momento em que o povo de Judá começou a cantar e a render louvores, o Senhor Deus estabeleceu emboscadas contra os inimigos. Uma confusão sobrenatural e terrível se espalhou pelo acampamento adversário. Tomados por uma paranoia inexplicável enviada pelo céu, os soldados amonitas e moabitas se voltaram contra os habitantes do Monte Seir, iniciando um combate feroz entre si mesmos. A destruição mútua foi implacável. Depois de exterminarem os guerreiros do Monte Sei, os homens de Moabe e Amon, cegados pela desconfiança e pela ira, começaram a destruir uns aos outros sem piedade. O que era para ser uma coalizão indestrutível transformou-se em um cenário de ruína e absoluto caos sob o olhar atento dos anjos celestiais que guerreavam pelo povo de Judá. Quando os homens de Judá finalmente alcançaram o alto do mirante que dava para o deserto, olharam ansiosos em direção à vasta planície onde o grande exército inimigo deveria estar posicionado para o massacre. Para o espanto de todos, não havia guerreiros marchando ou espadas erguidas contra eles. Apenas uma vastidão de corpos caídos por terra. Ninguém havia escapado com vida daquele misterioso juízo divino.
Diante daquela impressionante demonstração do poder do Senhor, o rei Josafá e seu exército desceram ao vale. Em vez de lutar, sua única tarefa agora era recolher os despojos deixados para trás. Havia tanta riqueza, vestes preciosas e objetos de imenso valor entre os mortos que o povo levou 3 dias inteiros para saquear tudo. Tamanha era a abundância da bênção derramada sobre eles. No 4º dia, com as mãos cheias de riquezas e o coração transbordando de gratidão, toda a congregação se reuniu em um vale próximo. Ali, em uma atmosfera de adoração genuína, eles bendisseram ao Senhor por sua fidelidade incomparável. Por essa razão, aquele lugar histórico ficou conhecido até o dia de hoje como Vale de Beraca, que significa o maravilhoso Vale da Bênção. A caminhada de volta para Jerusalém foi marcada por uma alegria indescritível que contagiava a todos pelo caminho. O rei Josafá marchava à frente de seu povo vitorioso, acompanhado por tocadores de harpas, de alaúdes e de trombetas reluzentes. Eles não retornavam como sobreviventes cansados, mas sim como testemunhas oculares de um milagre extraordinário operado pelas próprias mãos do Deus vivo de Israel. Ao entrarem triunfalmente na cidade santa, dirigiram-se imediatamente à casa do Senhor para continuar a adoração. A notícia desse milagre estupendo espalhou-se rapidamente por todas as nações vizinhas. O temor do Deus Altíssimo caiu sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o próprio Senhor dos Exércitos havia lutado de forma tão gloriosa contra os inimigos de seu povo escolhido. Assim, o reino de Josafá desfrutou de uma paz profunda e duradoura, pois o seu Deus lhe dera repouso por todos os lados. A fé inabalável de um rei que ousou colocar cantores na frente de soldados transformou um vale de morte em um monumento eterno de louvor, provando que o louvor é uma das armas mais poderosas do povo de Deus. Parte final: o Memorial da Bênção. Após a maravilhosa e milagrosa intervenção divina, o exército de Judá deparou-se com uma quantidade monumental de despojos deixados pelos adversários. Eles levaram 3 dias inteiros para recolher e saquear todas as imensas riquezas, vestes preciosas e joias valiosas, pois a abundância era simplesmente extraordinária. No 4º dia, toda a congregação reuniu-se naquele local para bendizer solenemente ao Senhor, batizando aquele lugar sagrado como Vale de Beraca, que significa Vale da Benção, conforme está eternizado no livro de 2ª Crônicas, capítulo 20. Com os corações transbordando de uma alegria indescritível e contagiante, o rei Josafá conduziu todo o seu exército e o povo de volta para a gloriosa cidade de Jerusalém. Eles entraram na capital ao som triunfante de harpas melodiosas, liras harmoniosas e trombetas vibrantes, marchando diretamente em direção à majestosa casa do Senhor para render graças eternas. Aquela caminhada de volta não era de soldados cansados, mas de adoradores vitoriosos que contemplaram o poder de soldados cansados, o poder de harpas melodiosas, niriás não distenós, oeste senão de volta não ideis usários que contemplaram o poder de Deus em ato. A impressionante notícia sobre aquela vitória totalmente sobrenatural espalhou-se de maneira rápida e avassaladora por todas as nações e reinos vizinhos da região. O santo temor de Deus caiu profundamente sobre todos os reis da terra, quando ouviram que o próprio Senhor dos Exércitos havia pelejado contra os inimigos de Israel. Por causa desse testemunho extraordinário de soberania divina, o reino de Josafá desfrutou de um longo e próspero período de paz, pois o Deus de Israel concedeu descanso ao rei por todos os lados. O rei Josafá governou sobre Judá com justiça e sabedoria por 25 anos memoráveis, perseverando em fazer aquilo que era reto perante os olhos do Senhor, seguindo fielmente os passos de seu pai, Asa. Embora o relato sagrado mencione suas fraquezas humanas, sua total dependência do Altíssimo consagrou na história sagrada. Ele descansou com seus antepassados, sendo sepultado com honras na histórica cidade de Davi, deixando um testemunho eterno de fé que ultrapassou as eras. O desfecho inspirador da jornada de Josafá permanece registrado nas páginas das Escrituras Sagradas como um farol de esperança e uma lição de fé inabalável para toda a igreja de hoje. O rei provou que, quando a adoração sincera e humilde precede a nossa batalha diária, as forças espirituais do mal são desfeitas, que cada família aprenda a marchar cantando diante das dificuldades, confiando plenamente que o Deus que venceu no Vale de Beraca é o mesmo que luta por nós hoje. Epílogo: a nossa canção de vitória.
Talvez hoje você esteja enfrentando seu próprio doloroso deserto de provações diárias. O diagnóstico médico desfavorável, as dívidas financeiras que parecem totalmente intransponíveis ou uma grave crise na estrutura familiar podem se apresentar como aquele imenso e assustador exército inimigo que outrora intimidou o povo de Judá. Mas lembre-se sempre de que a nossa postura espiritual diante do impossível define a manifestação do nosso milagre. Em vez de murmurar ou ceder ao medo, o cristão cheio do Espírito Santo é chamado a erguer um altar de adoração sincera. A palavra do Senhor nos assegura de forma maravilhosa no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, com estas palavras: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Que promessa gloriosa e reconfortante para o seu coração aflito! O mesmo Deus Todo-Poderoso que enviou emboscadas contra as coligações inimigas do rei Josafá está pronto para agir com poder em seu favor hoje. O mesmo Deus Todo-Poderoso que enviou emboscadas com poder em seu favor hoje, quando você coloca sua fé viva em ação, no ambiente espiritual da vida cristã, o louvor sincero que brota de um coração quebrantado é uma arma de guerra absolutamente intransponível. Quando o povo do Senhor marcha unido, cantando e glorificando ao seu santo nome no meio da provação, cadeias invisíveis são rompidas, jugos são desfeitos e o poder restaurador do Espírito Santo se manifesta de forma extraordinária. Não tente lutar apenas com as suas limitadas forças humanas, mas entregue o controle de tudo nas mãos daquele que venceu a própria morte. Reúna a sua família hoje mesmo e transforme completamente a atmosfera espiritual do seu lar através da verdadeira adoração. Que a sua canção de louvor e de gratidão seja o ponto de partida para o agir sobrenatural do Senhor em sua saúde, em sua vida financeira e em suas emoções. O deserto árido de dor certamente se transformará em um vale de bênçãos abundantes de celebração, onde todos ao seu redor contemplarão a soberania de Deus. Creia que Ele tem o controle de tudo. Se esta poderosa mensagem fortaleceu a sua caminhada de fé e encheu a sua alma de esperança renovada, junte-se de coração a nós nesta maravilhosa jornada de conhecimento bíblico. Inscreva-se agora mesmo no canal Bíblia por Partes, ative o sininho das notificações e compartilhe esta mensagem de fé com aqueles que precisam lembrar que o Senhor está pelejando suas batalhas invisíveis. Deixe aqui o seu comentário de fé e nos vemos na próxima grande e emocionante história das Escrituras Sagradas.